Olá, pessoal da disciplina de laboratório. Esqueci o nome da disciplina, não me levem a mal. Então, a ideia hoje aqui, nesse rápido vídeo, é mostrar para vocês como usar o URI, tá bom? E o URI, ele é uma ferramenta eles chamam é uma ferramenta de programação que faz, na verdade, ele é um juiz de programação, né? Então ele tem uma série normalmente ele é usado para competições de programação. E aí eu vou mostrar para vocês uma ideia de como que se usa e para que vocês nessa semana ainda não vou pedir nenhuma atividade com relação ao Moodle, mas nas próximas semanas eu vou pedir, tá? Porque aí a gente já vai ter conhecimento suficiente para poder fazer as atividades que ele coloca. Então, depois que vocês entrarem aqui, eu vou colocar o link urionlinejude.com.br, né? E aí vocês vão entrar, vai aparecer a parte de se registrar aqui em cima, vocês vão fazer o cadastro, tudo bem? Eu já estou cadastrado, então eu vou entrar com o meu e-mail aqui da UTF. Digitar minha senha. E voltando a chave para me lembrar. Beleza. Aí o que vai acontecer? Quando a gente entra, talvez na primeira vez a gente vai ter que definir algumas coisas, tá? Tem perfil, configurações, uma série de coisas, tal, mas vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês é basicamente isso aqui, ó, problemas, tá? Depois que vocês já configuraram, definiram, tudo mais, a gente tem que fazer os problemas. Depois tem a parte acadêmica, que eu vou colocar vocês numa turma e vou lançar listas por meio dessa turma. Depois eu vou fazer um segundo vídeo mostrando como acessar essa parte da acadêmica. Mas agora a ideia é mostrar o URI no modo geral, tá? Porque eu gostaria que vocês fizessem alguns testes durante a semana. Então vocês vão vir aqui em problemas, ó. Aí tem um grupo de problema. Como vocês estão começando agora, a gente vai começar pelos iniciantes. Existem 325 problemas iniciantes. Então quanto mais vocês fizerem, melhor, tá? Eu já tenho muitos feitos, na verdade, porque eu uso isso aqui há muito tempo. Ó. Então aqui estão os problemas e os que já estão feitos, ok? E aí, qual que é a ideia aqui? Vamos pegar um que eu não fiz aqui, só para que vocês tenham mais ou menos uma ideia. Aqui tem um nível do problema e aqui tem um assunto do problema, ok? É interessante, aqui quantas pessoas já resolveram aquele problema. Tá, vou achar um problema de nível 1 aqui, bem facinho, ó. Esse aqui, é bem fácil mesmo, já até li. Ele é nível 1, tá? Ele é um problema ad hoc. Ad hoc é tipo um nível geral, assim, sobre qualquer coisa, tá? Então eu vou clicar nesse problema, porque eu não fiz ainda, e vou mostrar para vocês qual que é a ideia. Então, o que significa? Uma vez que a gente tem um problema, seria importante a gente fazer na nossa máquina, testar bastante, depois colocar aqui, ok? Essa é a melhor opção do que você fazer aqui direto. Existem uma série de linguagens no qual é possível fazer a programação. Ó. Existem várias linguagens, o meu está para Python aqui como padrão, está definido como padrão Python, mas na nossa disciplina a gente vai usar o C99, tá bom? Então, C99, quando você marcar C99, que ele já vai trazer um esqueleto padrão do nosso código, certo? Aí o que vai acontecer? Eu vou ler a instrução, ó, Papai Noel está brincando com seus doentes para entretê-los, não sei o que, a brincadeira. Você vai ler certinho o que está dizendo aqui. E aí ele vai fazer o seguinte: a entrada é composta por um único número inteiro, n, ok? E aí esse n ele está dizendo ó, que n vai de 0 até 10 elevado a sexta, representando quantos Rho será falados para o Noel. Tá? A saída é composta por todos os rows que o Papai Noel deve... Então aqui ele mostra, além dele explicar o problema, ele diz como que é a entrada e como que é a saída. Então neste caso é uma entrada simples, é uma única entrada. Então isso significa o quê? Que o nosso programa vai fazer um scanf, apenas um scanf, porque só tem um valor de entrada, e aí eu não preciso fazer printfs. Essa é uma das partes legais, tá? A gente não precisa fazer printf. E uma outra coisa interessante aqui é que ele vai fazer a correção do programa para nós. Por quê? Porque ele vai fazer várias simulações e porque ele sabe qual é a resposta que ele espera, né? Para fazer essa atividade aqui, a gente precisa usar estruturas de repetição.
Estrutura e repetições é o assunto que nós vamos falar na próxima semana, ok? Então, vamos lá, vamos fazer aqui esse programa. Eu vou fazer direto aqui porque eu já sou confiante, tá? Mas se você correr o risco de querer fazer direto aqui, pode ser que você erre. E aí, cada vez que você erra, você vai sendo penalizado. Ele tem um score e tal. Ó, esse programa vale 1.4 pontos, né? Ele tem algumas restrições aqui, mas se você errar, você vai perdendo ponto. Então, como você tem um sistema de ranking, é bem legal. Tá? Então, o que ele faz aqui? Ele só tem um único valor, que é o n. Então, eu vou declarar aqui do tipo um int x, ok? E aí, o que eu preciso fazer? Então, eu preciso ler. Eu vou declarar mais uma variável aqui, porque eu vou usar depois. Então, ele, como só tem um valor para ler, e é um valor inteiro, então eu vou colocar aqui no scanf %d inteiro. Veja que eu não preciso fazer printf para o usuário. Na verdade, eu nem posso fazer printf, porque se eu fizer um printf, se eu mostrar alguma coisa que não é para mostrar, ele vai gerar um erro aqui, tá? Eu vou até fazer um teste gerando um erro para vocês verem. Então, o que ele fala? Ele fala que a saída tem que ser composta por rho, certo? A partir da quantidade de vezes que ele colocou aqui. Então, se ele colocou 5, eu tenho que colocar 5 rho, tá? Se ele colocar sempre vai ser pelo menos 1, tá bom? Então, nunca vai ser 0. E aí, eu tenho que terminar exatamente com um ponto de exclamação. Eu vou fazer errado aqui, só para vocês verem. Então, eu vou colocar aqui um printf, vou fazer manual. Ó, vou colocar rho, espaço rho, exclamação, tá? Então, eu nem estou me importando qual é o valor de D. Eu coloquei 3 aqui e... Opa, desculpe. Coloquei 3 e vou fazer o teste. Aí eu clico aqui em enviar. Ele vai fazer... O que ele vai fazer? Ele vai submeter o programa e ele gerou um erro de compilação, ó. Veja que ele deu um erro de compilação. Por que ele deu um erro de compilação? Ele tinha que ter dado um erro de execução, né? Não de compilação. Printf, scanf, printmain. Ué, eu confuso agora. Deixa eu testar esse programa aqui. O que está errado? Não estou vendo o erro. Atom. Vamos abrir meu compilador aqui rapidinho. Isso aqui não foi previsto no vídeo, mas a gente dá um jeito, né? A gente faz o teste aqui. Eu vou salvar esse programa. Teste.c. Tá aqui meu programa. Ó, tá vendo o programa de fazer direto lá? O que é? F6. Olha, aqui eu já teria visto. Qual foi o erro, né, gente? O erro foi usar o nome de uma variável que eu não declarei. Ó. Tá vendo o erro aqui? Eu não declarei a variável D, né? Obviamente, eu ia ler em X aqui, né? Tudo bem, esse foi o erro, ó, se eu testar agora. Isso porque eu falei que eu estava confiante, né? Mas tudo bem. Aí foi interessante, pelo menos eu mostrei, ó, voltando aqui, eu mostrei então um problema de erro de compilação. Então quando eu errar algo na digitação, meu programa não funciona, ou seja, ele não conseguiu nem compilar o programa, tá? Então ele vai dar um erro de compilação. Eu vou voltar aqui, editar e enviar novamente, que agora eu já sei qual é o meu erro. O erro era porque eu quero ler na variável x, né, que eu declarei ela aqui. Então eu vou ler em x a quantidade de vezes que eu quero. O ideal seria até chamar n, né? Acho que fica até mais bonito para dar certinho com o que ele fala aqui, que é o n. Então eu vou colocar aqui n. Mas ainda assim vai dar um erro. Por quê? Porque o meu programa não está fazendo o que teria que fazer, tá? Ele está mostrando... Ele não está sendo feito o que foi pedido. Porque ele é para mostrar a quantidade de rho a partir da quantidade do número que ele passou aqui. Então, para isso a gente precisa usar a estrutura de repetição para que seja repetido aquele comando, ok? Então, eu vou executar, ó. Agora ele passou, não vai dar erro de compilação. Está processando o meu código. Aí ele deu uma mensagem wrong answer. O que é wrong answer? É resposta errada. Então, eu mandei o programa, mas ele não está gerando a resposta correta, tá? E ele nem mostra aqui quanto de erro eu tive, né? Tudo bem. Mas claro que era esperado que ele gerasse essa resposta errada. Eu vou fazer aqui mais um erro de apresentação agora, tá? Só para vocês verem. Vou fazer a resposta correta, mas com erro de apresentação. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Então, eu tenho que, pelo menos, eu vou fazer uma vez, tá? Pelo menos um rho vai ser impresso. Então, eu vou colocar aqui o meu rho. E aí, eu vou usar agora a estrutura de
for recebendo 1, porque eu já fiz um i menor que n, e mais. A partir da próxima aula isso aqui vai ficar bem claro. Agora eu vou fazer outro printf, coloco espaço mais rho aqui, que é a quantidade de rho que eu quero, beleza? Por fim, ele diz que eu tenho que mostrar como último caractere o ponto de exclamação. Então eu vou colocar aqui o printf, o ponto de exclamação, certo? Eu não vou colocar contra barra n, porque eu acho que ele vai gerar um erro se eu não colocar contra barra n, só para vocês verem. Ó, vou mandar o código compilar, ele submeteu, recebeu o código, está analisando, e aí ele deu um outro erro agora. Veja que não foi o wrong answer, foi presentation error. Significa o seguinte, que a resposta está correta, mas não foi apresentado da forma que deveria ser. Por que não foi apresentado da forma que deveria ser? Porque eu tinha que acabar com contra barra n aqui no final. Provavelmente esse é o motivo. Eu vou colocar aqui um contra barra n, vou enviar, e agora ele vai dar que está certo no programa. Quer ver? Accepted, ou seja, eu acertei agora na submissão do programa. Ok? Então, esse é a ideia inicial de como usar o URI. Ok? Eu vou gravar mais 2 vídeos, um segundo vídeo mostrando as categorias de problemas que a gente tem, tá? E como tratar esses problemas. Veja que nesse caso era uma entrada simples, mas em outras situações as entradas elas são condicionadas, é ler até o fim do arquivo, ou ler uma quantidade fixa de caracteres, ou ler vários valores por linha, e aí eu vou mostrar cada uma dessas opções, tá bom? Quando a gente aprender a estrutura de repetição, aí tudo vai ficar mais claro também. Mas essa é a primeira parte do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.